Desejo que esteja tudo bem com todos vocês. Iracema é um dos romances mais famosos da literatura brasileira. Escrito e publicado em 1865 pelo autor José de Alencar, considerado um dos fundadores do movimento literário brasileiro do romantismo e também um dos precursores na análise da identidade nacional na literatura. Além disso, suas obras abordam temáticas que buscam resgatar as origens autóctones do país, sobretudo na vertente do indianismo, que idealiza o indígena como figura simbólica da pátria. O cenário de Iracema é o Nordeste do Brasil colonial e o enredo é sobre a indígena Iracema, da tribo dos Tabajaras, lá no Ceará, que conhecem o português por quem se apaixona. O romance é uma metáfora para os conflitos culturais entre os dois povos e as óbvias dificuldades surgidas, simbolizando o encontro entre o europeu e o ser indígena. Então, o nosso dedinho de prosa é sobre um dos grandes nomes da literatura brasileira e sua obra reflexiva, Iracema, uma das mais importantes do romantismo a narrar a formação da identidade nacional. Sobreviventes. Quando Iracema foi concebida, o país passava por um período de busca pela afirmação da identidade brasileira. Na década de 1860, o Brasil era um império, em vias de se consolidar como nação já independente de Portugal. Só que, em 1864, o Brasil foi invadido pelas tropas do general paraguaio Solano Lopes, deflagrando a Guerra do Paraguai, que se estendeu de 1864 até 1870, fator que também mexeu com os brios nacionalistas. Nesse prisma, a literatura surge como um meio para reforçar a identidade brasileira própria, com indígenas e elementos da natureza como símbolos da autenticidade nacional. Para quem não se recorda, tido como um dos maiores nomes de autores brasileiros do século XIX, José de Alencar nasceu no dia 1º de maio de 1829 em Messejana, no Ceará, numa tradicional família nordestina, política, ruralista, escravocrata. Seu pai, José Martiniano Pereira de Alencar, antes de se casar, era padre. Depois, ele foi político do tipo coronel, dono de escravos e senador, e de Ana Josefina de Alencar. O garoto cresceu em uma família rica e muito influente, sobretudo na política, cujos pais recebiam na sede da fazenda as principais lideranças políticas escravocratas do país. Ainda criança, José mudou-se com a família para o Rio de Janeiro, então capital do Império, capital do Brasil, onde foi aluno brilhante, especialmente em literatura e línguas, de colégios tradicionais como o Colégio São Pedro de Alcântara. Desde muito cedo, o futuro autor demonstrava interesse por livros como os de Shakespeare e também de Homero. Com 17 anos de idade, José ingressou na Faculdade de Direito de São Paulo, onde conheceu pessoas importantes e muito influentes, como o abolicionista Joaquim Nabuco, que viria a ser também um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, ao lado do também abolicionista Machado de Assis. E assim que se formou em Direito em 1850, José de Alencar iniciou sua carreira como advogado e jornalista, escrevendo artigos para jornais muito importantes também da época, sobre temas literários e políticos, tornando-se um intelectual
muito procurado e muito influente. Seu interesse pela política, influenciado pelo ambiente em casa, o levou a ocupar cargos de relevo como ministro da Justiça durante o segundo reinado e eleito deputado pelo Rio de Janeiro. Porém, mas contudo, todavia, entretanto, seus ideais anti-abolicionistas o fizeram entrar em choque por diversas vezes contra Sua Majestade Dom Pedro II e seu colega literário Machado de Assis, entre outros também. Mas especificamente, esses dois fervorosos defensores do fim da escravidão no país, ao contrário do próprio José de Alencar. Apenas 7 anos depois do seu casamento com Georgiana Augusta Cochrane, com quem teve 6 filhos, José de Alencar faleceu em 12 de dezembro de 1877, ainda muito jovem, aos 48 anos de idade, no Rio de Janeiro, devido ao mal do século, a tuberculose. Mesmo após a sua morte, seu legado permanece ainda vivo, sendo lembrado como um dos principais nomes da literatura brasileira, que ajudou a definir os contornos ou as fronteiras da identidade brasileira em suas obras. Na época da publicação de Iracema, o Brasil era governado por Dom Pedro II, época de profundas transformações políticas, sociais e culturais, desejo por consolidação da identidade nacional e de uma estrutura política sem escravos. Aquele período da década de 1860 foi marcado por um profundo sentimento nacionalista. As elites ruralista, escravocrata e intelectual brasileiras procuravam afirmar a identidade cultural do país, diferenciando-se cada vez mais e assim também distanciando-se de Portugal, do qual havia se tornado independente havia poucos anos, em 1822. Havia uma incrível busca por valores e símbolos que pudessem representar a brasilidade. Assim, escritores e artistas abraçaram a missão de representar a natureza e as raízes indígenas do país, com o objetivo de criar uma literatura genuinamente brasileira. O movimento indianista, do qual José de Alencar foi um dos pilares, retratava o indígena como símbolo da pátria, o herói nacional, mas nunca ou raramente tocavam na existência de escravos em seus textos. Tudo ia muito bem até que, em 1864, eclodiu a famigerada Guerra do Paraguai, que durou 6 longuíssimos anos, jogando Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, que tinha ambições expansionistas até o litoral atlântico por meio de seu general Solano Lopes. Para o Brasil, o conflito provocou, além de profundas tensões políticas, graves desequilíbrios econômicos internos, pois, assim como a Ucrânia foi invadida pela Rússia e teve que gastar muito dinheiro para se defender contra a Rússia, o governo de Dom Pedro II também foi obrigado a gastar muito dinheiro para comprar armas e formar tropas militares. O saldo positivo foi que a guerra reforçou o sentimento patriótico, especialmente entre a elite intelectual e política, que via o conflito como uma prova de que o Brasil precisava se consolidar como uma nação unida e forte. Aqueles ventos também levantavam as folhas dos movimentos abolicionistas e reformistas.
Embora a escravidão ainda fosse uma prática comum no Brasil, diversas vozes, como a do próprio imperador Dom Pedro II, a de Machado de Assis, a de Joaquim Nabuco e de Visconde de Mauá, ecoavam na sociedade e na política com gritos a favor da abolição e criticavam a existência de um sistema baseado na exploração de seres humanos. O imperador Dom Pedro II e a imperatriz Dona Teresa Cristina usaram seus próprios recursos financeiros de família para adquirir e livrar pessoas em condição de escravidão e assim tornar essas pessoas alforriadas. Machado de Assis costumava visitar Sua Majestade no Palácio da Quinta da Boa Vista. Atualmente, o Museu Nacional, que pegou fogo em 2018, e até hoje as obras de reconstrução estão a passos de lesma. E também é a sede do Zoológico do Rio de Janeiro. E por que Machado de Assis ia visitar Dom Pedro II? Para conversarem sobre políticas públicas para o fim da escravidão e encontrarem uma forma de a elite ruralista aceitar a nova realidade a ser proposta. O fim da escravidão, a abolição da escravidão. Em via absolutamente oposta, diametralmente oposta, a 180 graus, estava o então senador José de Alencar, que além de se opor ao fim da escravidão, apoiava as elites ruralistas pelo direito de comprar escravos e ironizava e criticava duramente as lideranças abolicionistas e opositoras ao tráfico de escravos, como o imperador Machado de Assis, Visconde de Mauá, no púlpito do plenário e pelos seus artigos na imprensa. Hoje, José de Alencar gera desconforto e controvérsias sobre o seu legado, por causa do seu posicionamento político e de seu pensamento distantes do abolicionismo, presentes ao longo de algumas de suas obras. Na realidade, o autor é exemplo muito mais do que perfeito de um membro intelectual da elite ruralista escravocrata do século XIX que defendia tais ideais ainda ancorados nos preconceitos étnicos e religiosos estruturais da sociedade brasileira no século XXI. Sobreviventes, influenciado pelos movimentos românticos da Europa, especialmente Portugal, França e Inglaterra, o romantismo já era realidade na literatura do Brasil. No entanto, escritores brasileiros adaptaram o estilo para o país, ao exaltar elementos típicos da natureza do país e da cultura autóctone. A trilogia indígena de José de Alencar, Iracema, o Guarani e o Ubirajara, fazia parte dessa vertente de construir uma série e uma espécie de epopeia brasileira na qual o ser indígena deveria ser exaltado como símbolo da origem do povo brasileiro. Uma espécie de herói nacional, tal qual era o cavaleiro medieval da Europa para a literatura de muitos países. Logo nos primeiros parágrafos, o narrador descreve a beleza de uma jovem da tribo dos Tabajaras, no Ceará, Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel. De acordo com a lenda silvícola, ela é misteriosa e encantadora que guarda o segredo de uma bebida sagrada, a Jurema. Certo dia, Iracema vê o guerreiro português
Martim Soares Moreno, Perdido na Floresta. Martim e Iracema sentem-se atraídos, mas ela hesita por ser a guardiã sagrada de sua tribo. Com o tempo, a relação entre Martim e Iracema se aprofunda, mas o casal enfrenta a resistência dos tabajaras, que consideram um sacrilégio. A partir daí, Iracema vive um dilema: seu amor e sua obrigação espiritual indígena. Até que ela toma uma decisão radical: abandonar seu povo para viver seu grande amor com Martim, junto à tribo rival dos tabajaras, os pitiguaras, aliados dos portugueses. Os dois começam a vida juntos em uma cabana na floresta, com a natureza ao redor. Simboliza a fertilidade e o amor, mas em seu íntimo, o espírito de Iracema sente uma profunda tristeza por ter deixado seu povo. Algum tempo depois, Iracema atravessa alguns percalços que obrigam Martim a deixar o Ceará e retornar a Portugal. O livro apresenta curiosidades bem interessantes, como o simbolismo dos nomes. Para alguns linguistas, a palavra Iracema seria um anagrama de América, criada pelo autor para representar a conexão com o continente e o simbolismo da concepção de uma identidade típica, a brasileira. Porém, essa teoria não é totalmente aceita por outros linguistas que se dividem em duas origens distintas. Em Tupi-Guarani, Iraê significa doce como mel e Tambê, ou Tembê, lábios. Já na língua Nhengatu, da tribo Tupinambá, falada na Amazônia brasileira, colombiana, peruana e venezuelana, Ira é mel e Acema significa escorrer, sair em grande quantidade por uma abertura, no caso a colmeia. Então, literalmente, Iracema pode ser interpretada como saída do mel. O casal Iracema e Martim simboliza a miscigenação entendida como nascimento do povo brasileiro. E já que falamos em Martim, ele foi inspirado em uma pessoa real que viveu no Ceará no século XVII, promovendo a aliança entre português e indígenas pitiguaras. No Ceará, a indígena Iracema é símbolo cultural do estado, que possui a mais famosa estátua da indígena Iracema, localizada na praia de Iracema, em Fortaleza, além de várias referências em outros pontos turísticos. E não é só no Ceará que Iracema se tornou referência, mas também na cultura popular brasileira, sendo representada em diversas linguagens artísticas ao longo dos anos, em outras estátuas e monumentos pelas cidades brasileiras, em enredos de escolas de samba, como os do Carnaval no Rio de Janeiro. Na música, diversos artistas brasileiros como Alcione, Belchior e Caetano Veloso cantaram Iracema como a beleza e a cultura do Nordeste. Ao longo dos anos, a história foi adaptada para documentários, programas, séries, minisséries, filmes, como as produções de 1976. Iracema, uma transa amazônica que propõe uma releitura moderna e crítica na Amazônia ao tanger temas de exploração, colonização e impactos sociais. E também o clássico de 1979, ainda durante os anos 1970, em plena ditadura militar, Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel. E mais recentemente, em 2016, foi lançado o curta-metragem animado Iracema, que moderniza a história para o público jovem.
Além dessas adaptações, Iracema também é musa indígena para artistas criarem seus quadros, poemas e peças de teatro. Enfim, Iracema é uma personagem literária largamente representada por artistas visuais em praças e parques e em todo o Brasil, mas substancialmente no Nordeste. E como existe um drama em torno de Iracema, a quando da publicação, Iracema dividiu as opiniões do público. Pelas elites letradas, que viam na obra uma exaltação exagerada do país e de sua cultura indígena, considerada algo sem importância, o livro não foi bem aceito. Por sua vez, a crítica especializada também se dividiu sobre o estilo poético e idealizado do romance, que considerava impossível o amor entre um indígena e um branco, mas reconhecia a importância do trabalho de Alencar para a construção de uma literatura brasileira autêntica, sendo Iracema a pedra angular do indianismo e do nacionalismo literários. Já o público brasileiro, por sua vez, valorizou a obra pela qualidade literária e pelo uso da língua portuguesa. Nesses pouco mais de 200 anos após de vir ao público, Iracema tornou-se uma lenda, uma alegoria sobre as origens do Brasil ao empregar a figura de uma indígena como símbolo da pureza e da inocência, e um português como o colonizador europeu. Assim, o Brasil é fruto dessa união, dessas duas culturas tão diferentes entre si, mas relevantíssimas para a formação, o nascimento do povo brasileiro por meio da miscigenação, mesmo que todo o processo colonizador tenha gerado sofrimento e perdas consequentes irreparáveis, tanto para indígenas quanto para europeus. Porém, ao contrário da exaltação que Alencar faz à figura do indígena como símbolo potente da identidade brasileira, o autor, ao jamais ponderar uma visão crítica contra a escravidão, caminhou na contramão de escritores abolicionistas como Castro Alves, Joaquim Nabuco e o próprio Machado de Assis. Em algumas de suas obras, José de Alencar fez raríssimas referências às figuras dos escravos como pessoas subordinadas e dependentes dos senhores. Essa é uma visão paternalista típicas das elites ruralistas do século XIX, que defendiam a manutenção, ou seja, a existência da escravidão, e viam-na como natural e harmoniosa. E é desse período também que vem o ditado, a frase, como quiserem. É como se fizesse parte da família. É dessa época escravocrata, que vem essa frase. Fulano é como se fizesse parte da família. O autor meio que romantizava o escravo, destacando sua lealdade aos senhores da casa, bondade com as crianças da família e resignação com o seu destino de vida, mas sem nunca, jamais, em tempo algum, mencionar as condições subhumanas de vida, o sofrimento, as dores e a violência da escravidão, as dores físicas e mentais e emocionais da escravidão. No fundo, José de Alencar evitava misturar os assuntos em sua literatura por sua posição política como escravocrata radical e defensor da República, até porque seu encantamento era por outras personagens, o indígena brasileiro.
Sobreviventes. Alguns anos atrás, eu mesmo fiz uma pesquisa sobre a abordagem de José de Alencar em relação ao ser escravizado, ou seja, aos escravos em 5 de seus livros mais famosos. O critério que adotei foi a ordem cronológica de publicação para tentar perceber as mudanças de seu pensamento ao longo dos anos, principalmente em relação às promulgações sucessivas de leis pelo governo monarquista que gradativamente acabavam com a escravidão ao tornar pessoas livres, até finalmente a abolição da escravidão com a Lei Áurea em 1888, em paralelo à vociferação de José de Alencar, na época senador, contra o fim da escravidão. Vejam só. Em O Guarani de 1857, assim como Iracema, não há citações a escravos. Apenas a presença de personagens indígenas como Peri. No romance urbano Luciola, de 1862, portanto 5 anos à frente, Alencar cita superficialmente a presença de escravos bons, que servem como empregados domésticos na casa grande. Essas pessoas são retratadas como parte do cenário, como se fossem móveis, quadros, chávenas e por aí vai. Apenas partes do cenário, sem envolvimento sobre suas histórias pessoais ou sofrimentos passados. Da mesma forma, o tronco do IP de 1871 apresenta escravos como criados, humildes, subservientes, submissos da Casa Grande, sem Alencar escrever qualquer linha sobre aquelas personagens enquanto seres humanos. Provavelmente, Tio, 1872, seja o romance que apresenta mais linhas sobre os arquétipos e as representações mais detalhadas de escravos na literatura de José de Alencar. Ainda assim, de forma muito distante, apenas para leves descrições para situações específicas para a trama, sendo que, no universo exclusivo dos escravizados, algumas personagens têm ações importantes. Por exemplo, Zana, a mãe do escravo Afonso, é delineada pessoa de grande humildade e afeto maternal. Já os demais escravos são retratados como resignados e resilientes, aceitando seu destino de forma estoica. E, finalmente, Senhora, de 1875, se passa em um ambiente urbano e aristocrático, onde os escravos são criados que demonstram gratidão eterna aos seus senhores por estarem na casa e não na senzala, o que reforça o pensamento de Alencar em relação ao sistema escravagista, por meio de sua visão idealizada e paternalista. Em momento algum, o livro questiona a chaga da escravidão. José de Alencar foi um defensor do regime republicano, posicionando-se sempre contra os ideais abolicionistas, tanto em sua vida particular quanto em sua vida pública. O autor acreditava que a escravidão era parte fundamental da estrutura social brasileira e deveria ser mantida para o bem-estar das famílias da sociedade, o que refletia as ideias de muitos membros da elite ruralista escravocrata da época. Apesar de, em algumas obras, Alencar escrever linhas para humanizar algumas pessoas escravizadas, tal humanização
está inserida no plano da aceitação e da justificativa para a existência e a perpetuação do sistema escravista. Por isso, seus textos não denunciam a subhumanidade e a violência por trás. Eu diria, até por frente, até de frente da escravidão. Sempre os escravos aparecem em segundo ou terceiro ou apenas como parte do cenário, como indivíduos leais, submissos aos seus senhores e muitas vezes em posição de gratidão a tais senhores por trabalharem na sede da fazenda e não na lavoura, e até por terem deixado a senzala e terem agora a origem da ideia, um quartinho de empregados para dormirem na casa. Viram essa ideia que existe do independência de empregados em um apartamento ou quartinho de empregados num apartamento? É daí que vem essa ideia. Mas vamos voltar a Iracema, que é uma leitura sine qua non no currículo escolar brasileiro, para estudos não apenas do seu valor simbólico e de sua riqueza poética e narrativa, mas, sobretudo, das tentativas pioneiras de construção de uma identidade cultural para o Brasil, sua história e seus símbolos. Em pleno século XXI, a história encontra porto nas docas de discussões sobre identidade, ancestralidade, miscigenação, culturas indígenas, colonização, papel da mulher indígena e representação das minorias, e respeito entre diferentes culturas e povos. Sobreviventes, esse dedinho de prosa foi sobre um dos mais importantes autores do país, José de Alencar, cuja obra, nutrida pelas influências da literatura romântica europeia e o nacionalismo de escritores do mais elevado quilate, como os franceses Victor Hugo e Alexandre Dumas, se divide em romances regionalistas, O Tronco do Ipê, indianistas, Iracema, históricos, A Guerra dos Mascates, e urbanos, Senhora, a retratar o Brasil e o seu povo por meio de uma linguagem própria para temas que refletem a cultura brasileira. E também o seu Iracema, fundamental para a literatura brasileira, tanto por suas contribuições literárias, quanto também por seu papel na construção de uma identidade cultural brasileira. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza na vida e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!